Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu gostaria de apresentar a vocês a Fabiana Iocoi, que vai falar conosco hoje, nessas semanas internas de prevenção de acidentes, a nossa CIPAT da FATEC São Sebastião, né? Esse é o último dia, e eu achei importante convidar uma psicóloga para que ela pudesse conversar conosco sobre esse momento tão delicado que é esta pandemia e o teletrabalho que a gente tem desenvolvendo ao longo desse ano todo, né? Desse um ano e meio. Eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho então para vocês. Ela tem uma grande experiência em empresa de grande porte, né, na gestão de RH, né? De gestão de pessoas. Então, vou pedir para ela conversar um pouquinho com vocês, tá? Fabiana? Boa tarde. Obrigada, Veridiana, pelo convite. É um prazer estar aqui, né, podendo compartilhar um pouco da experiência, compartilhar emoções, né, do que a gente tem vivido aqui nesse último ano, né, por conta da pandemia. Sim, eu tenho uma trajetória profissional bastante grande. Eu tenho 27 anos, né, de experiência na área de gestão de pessoas, sendo aproximadamente 12 a 15 anos já num cargo de liderança, incluindo países na América Latina. E chegou um momento também da minha vida que eu sentia a necessidade de poder contribuir mais. Foi aí que eu trilhei uma carreira também, onde continuo trilhando uma carreira docente, já um pouco mais aí de 12 anos na Getúlio Vargas, e também no SENAC, aqui no Centro Universitário da cidade de Águas de São Pedro, né? Então, acho que cada vez mais, né, a gente precisa cuidar um pouco, né, sobre a nossa questão de bem-estar, a nossa saúde emocional, e em cima disso também é o momento de fazer uma retrospectiva, né, pensando um pouco sobre a questão da carreira, né? Nesses tempos onde as coisas vêm mudando de uma forma muito grande, a gente precisa adotar novas posturas, baseado numa forma de pensar aonde a gente se sinta confortável dentro dos ambientes que a gente tem vivenciado, né? Especialmente agora que a gente parte para um processo novo, né? Quer dizer, não é tão novo assim, mas que ninguém nos ensinou de como lidar com a questão da internet, né, à distância, né, onde os relacionamentos, as relações sociais, por conta do isolamento, faz com que a gente tenha que adquirir novas habilidades, novos soft skills, não só na vida do trabalho, mas também na vida do estudante, né, na vida estudantil. Então, isso é um grande desafio para famílias, para indivíduos, para profissionais, aonde a gente precisa encontrar um meio termo onde a gente consiga dar conta do nosso cotidiano, ao mesmo tempo que também a gente tenha uma saúde emocional boa para que a gente possa efetivamente se sentir bem, né, fazendo o que a gente faz e ao mesmo tempo aprendendo com tudo isso que essa pandemia, de certa forma, vem nos obrigando a aprender. Não sei se você Eu acho gostaria de que fazer uma pergunta, alguma questão. eu gostaria que você falasse um pouquinho, Fabiana, sobre essa questão dos docentes, né, para lidar com, com esse teletrabalho, com essa aula à distância, Uhum. que você não tem a presença física, né, dos alunos, e então esse feedback que fica entre aluno e professor fica um pouco deficiente. Como é que o professor lida com isso? Porque quando você tem uma sala de aula, por exemplo, o professor está acostumado, né, a ver as pessoas todas, os seus sentimentos, assim, as suas expressões. E quando a gente vai para uma videoaula, por exemplo, isso já se perde, né? Eu acho que isso também para o professor é um ponto bastante difícil de lidar, né? Acho que abala, de alguma forma, o seu emocional. Sem Como dúvida. Você colocou um ponto bastante importante, né? Como que a questão da pandemia, né, nesse novo cenário, né, onde a gente tem que se adaptar aos ambientes, né, cada vez mais remotos, virtuais, né, muda nessa questão da dinâmica, né? Primeiro do professor no relacionamento com os alunos, dos alunos na questão de como se adaptar com a questão do conteúdo que ele precisa aprender e nessa relação com outros colegas e o professor, né? E isso é bastante estressante se a gente parar para pensar, né? Porque até então a gente está muito acostumado a vivenciar um ambiente presencial,
onde as coisas acontecem no aqui e agora, no corpo a corpo, né? No olho, no tocar, no sentir, no ouvir, né? Onde a gente está envolvido dentro de um espaço, né? De aprendizado, onde a gente está acostumado, tanto os professores, a gente que é professor, como também os alunos, né? Então, a partir do momento que existe essa ruptura, né, onde cada um precisa se readequar para poder ensinar e para poder aprender, e com isso construir conhecimento junto, não é uma tarefa fácil. Né? Assim, se a gente for olhar o nível do estresse, que naturalmente um professor ele tem, é muito grande. Né? Ele tem toda uma preocupação em transmitir aquele conhecimento, desenvolver e construir conhecimento com os seus alunos, dependendo do tamanho de turma, né, e dependendo do tipo de perfil desse aluno, isso exige uma energia diria que como sobrenatural dos docentes, dos professores, né, para poder dar conta disso tudo e, ao mesmo tempo, criar um ambiente harmônico, um ambiente propício para aprendizagem, um ambiente de respeito, um ambiente de acolhimento, de empatia, né? Porque todos nós queremos nos sentir bem fazendo o que está fazendo, seja estudando ou seja ensinando, né? E com essa pandemia, isso se agravou bastante, especialmente logo no início, né? Porque teve que se desenvolver os protocolos dentro das universidades, dentro das escolas. Então, assim, já tivemos que lidar também, né, com alguns impasses, né, de política presidencial de um jeito, política governamental de um outro jeito, prefeituras de outro jeito, e aí todo mundo teve que se virar para poder criar esses protocolos e, ao mesmo tempo, sem perder de vista a questão da cadência, né, do ensino, para que esses alunos consigam ter o acesso necessário de forma adequada para, acima de tudo, também garantir uma qualidade de ensino. Então, tanto todo o corpo docente, né, assim como toda a parte da gestão escolar, né, teve que se readaptar a tudo isso, e inclusive, né, a parte administrativa também se adaptando, né, ou seja, todo mundo trabalhando em casa, né, criando uma nova rotina, identificar dentro do espaço, né, onde a gente vive, né, que é a nossa casa, né, então a gente assume papéis, tem momentos que você assume o papel de filho, de filha, tem momentos que você exerce o papel de mãe, o papel de esposa, né? Você, ao mesmo tempo, também tem, as pessoas que trabalham também têm o papel de ser o profissional, né? Então, quer dizer, tudo isso dentro de um único ambiente chamado lar, né? Porque hoje a gente trabalha num sistema remoto, virtual, no home office, ou seja, dentro de casa. Então, toda essa dinâmica, né, ela ficou modificada. Primeiro porque você tinha uma rotina de ir trabalhar, agora você não tem mais essa rotina de sair da sua casa, né, se programar no seu cotidiano para estar no seu trabalho, a mesma coisa o aluno, agora está todo mundo dentro de casa, né, todos os membros de família dentro de casa, e aí começa a surgir uma série de conflitos, né, então por conta dessa nova adaptação, é a adaptação do relacionamento mais constante, presente, ao mesmo tempo presente e virtual, se adaptar às novas plataformas também, né, de como a gente vai transmitir um conhecimento, se desdobrar também para identificar os melhores aplicativos, né, para que possa ser usado, né, seja se você está numa área administrativa, seja se você está numa área pedagógica. Então, tudo isso, né, faz com que a gente tenha, né, o nosso cotidiano estremecido, né, onde nos obriga a sair de uma zona de conforto, daquele cenário onde a gente está acostumado. Então, você vai ter que encontrar um lugar adequado para trabalhar dentro da sua casa, você vai ter que também ajudar as pessoas da tua casa a entender que tem momentos que você está trabalhando, né, então, que é importante que você tenha um momento dedicado para você fazer seu trabalho, e readequar toda a questão da agenda, né? Porque por mais que a gente não esteja mais saindo, né, pegando uma condução, né, demandando um tempo para chegar no trabalho e depois voltar, parece que também dentro de casa a gente acaba absorvendo muitas tarefas, não só as profissionais, como já é um fato, né, como também as do lar, né, as domésticas. Então, isso traz uma série de conflitos e de estresse, porque são energias, né, são forças que a gente utiliza mentalmente e fisicamente
para dar conta de uma demanda que chega para a gente, né? Então, obviamente, gera um estresse. E em termos de emoções, né, isso pode gerar para cada pessoa uma emoção diferente, um sentimento diferente, uma forma de pensar essa questão da pandemia, essa adaptação de forma diferente. Então, cada pessoa ela vai lidar de uma maneira diferente da outra, né? Não existe uma regra, né, que todo mundo vai se sentir igual, vai fazer igual, né? Porque nós somos diferentes. E a diferença entre a gente adotar uma postura saudável e uma postura que a gente chama, entre aspas, mais doentia, é a questão do equilíbrio. O quanto que eu equilibro, né, todas essas coisas que fazem parte da minha vida, né, os papéis que eu assumo, e como que eu me reorganizo, né, com as pessoas que estão ao meu redor, de uma maneira que elas saibam me respeitar e eu respeite o espaço delas também. Né? Sempre de uma forma onde a gente tenha o acolhimento, em primeiro lugar, a gente tenha a empatia, a capacidade de escutar ativamente as pessoas que estão com a gente, para que a gente possa ir administrando e encontrando soluções para resolver esse caos, né, dessa nova adaptação e, com isso, também trazer uma harmonia e um equilíbrio interno. Né? E aí, em cima disso, a gente percebe, né, já tem alguns dados estatísticos, né, que já vem demonstrando bastante o número, né, de casais se divorciando, o número cada vez maior de pessoas buscando atendimento psicológico, psiquiátrico, muitas pessoas, né, resgatando uma parte importante da esfera da nossa vida, que é a questão da espiritualidade. Muitas pessoas também buscando estar dentro de casa, se aprimorando mais, né, em termos de conhecimento, em termos da sua própria carreira. Então, eu acho que assim, existem contrapontos, existem coisas boas acontecendo e existem coisas ruins. Né? A questão é, no final do dia, eu entendo que tudo está relacionado à maneira como que nós individualmente nos posicionamos diante das coisas, né? Diante dos nossos relacionamentos, diante da nossa relação com o trabalho, da nossa relação com os nossos colegas de trabalho, com os nossos familiares, com o nosso cônjuge. Então, é um momento bastante sensível, né? E para os adolescentes, para os jovens, né, isso pega muito forte, porque essa nova geração, que é a geração milênio, né, a geração alfa, é uma geração que já nasceu basicamente, né, dentro de um sistema virtual, né? Eles já conhecem muito bem como manusear, né, diversas ferramentas tecnológicas e virtuais e de mídias sociais, e que eles, ao mesmo tempo que estavam acostumados a ir para uma faculdade ou ir para um trabalho, agora eles são obrigados a ficar dentro de casa. Então tem toda uma nova dinâmica também desse jovem, né? Com relação ao relacionamento dele com a família, o relacionamento dele consigo mesmo diante do aprendizado dele, porque a gente, seja pelo celular, pelo tablet, um computador, tem que estar ali sentado dentro do horário para a gente poder dar continuidade a um conhecimento, né? Um aprendizado dentro da universidade ou dentro da escola. Então, é meio que também um momento onde esse jovem ele pode ter também diversas reações, né? As mais comuns, que não só pegam os jovens, mas todos os adultos, é a questão da ansiedade, da angústia, é a questão da tristeza, levando até um caso de depressão, justamente por conta do incerto. O incerto, né, aonde você não consegue ter o controle das coisas, faz com que o ser humano, por natureza, se sinta inseguro, né? E essa insegurança gera uma série de sentimentos, porque a gente está vivenciando situações que a gente não tem controle, a gente não sabe se amanhã o mundo vai ser melhor, a gente espera que o mundo seja melhor. A gente não sabe se no dia de amanhã vai ter emprego, né? A gente não tem controle sobre isso. Pode ser que a gente perca o emprego, como milhares de brasileiros e pessoas no mundo inteiro têm perdido os seus empregos. É situação de instabilidade. O jovem que está estudando, ele não sabe se ele, ao se formar, ele vai ter a mesma quantidade de vagas disponíveis como antes existia, né? Então, assim, tudo isso vai gerando em nós um sentimento, né, de insegurança, de incerteza. E a gente, como ser humano, a gente quer ter controle das coisas. Então, é nessa hora que cada pessoa acaba tendo um sentimento, um pensamento, uma reação física, inclusive, diferente. E uma das coisas que eu costumo aconselhar as pessoas é
refletir. A primeira coisa é tentar identificar quais são aquelas emoções, quais são aquelas reações físicas, quais são aqueles pensamentos que te tiram de uma harmonia com você mesma, né, ou com você mesmo. É muito importante você identificar. Se você está tendo sudorese, se você está tendo dores de cabeça, se você está tendo dores de estômago, né? Porque isso são reações. Né? E o que tipo de pensamentos, né, tem vindo na tua cabeça? Né? São pensamentos mais positivos, mais otimistas, esperançosos? São mais pensamentos de preocupação, de agonia, de estresse? Né? Então, é importante a gente ter esses momentos para poder refletir, para a gente poder, então, tentar dar um nome aos bois, vamos chamar assim, para entender realmente o que se passa internamente, porque é aquilo. Imagina um quarto, né, aonde você está fora desse quarto, mas você está ouvindo um barulho que está te incomodando e você não sabe de onde vem esse barulho, né? Mas aquilo está te incomodando. Então você entra dentro desse quarto e você tenta buscar um conhecimento da onde que está vindo esse barulho. E aí você descobre, por exemplo, que um grilo entrou, né, dentro do seu quarto. E aí você achou o grilo, né? Então, quer dizer, trazer à tona aquele incômodo, né, de uma forma onde você tente visualizar aquilo que está te incomodando, porque quando você identifica, fica mais fácil você tomar uma atitude. Então, por exemplo, no caso, né, de você ter encontrado um grilo dentro do quarto, você já achou a fonte daquele incômodo. Vai lá e tira o grilo, por exemplo. Né? Então é a mesma coisa quando a gente fala das nossas emoções, né? Tentar identificar isso para trazer essa clareza visual, porque aí quando você tem essa consciência, você consegue então tomar atitudes diferentes das que você vinha tendo, né? Porque você estava muito, vamos chamar assim, impregnado, né, daquele sentimento que estava te amarrando, seja ele de ansiedade, de medo, de angústia, de ansiedade, de depressão, seja o que for, né, de preocupação. Então, assim, é muito importante, né, que a gente cuide muito da nossa questão da nossa carreira, né, porque, assim, querendo ou não, né, aquilo que nós fazemos, quando a gente decide fazer aquilo que a gente gosta, a gente meio que passa por diversas situações e a gente aprende a lidar com elas, né? Então, nessa mesma situação que a gente está vivendo, quantas pessoas, assim como eu, como você, tiveram que se adaptar a esse contexto, né? Haja visto que a gente está aqui, né? Testando uma ferramenta nova, a gente está aqui conversando, né? Então, assim, a gente vai aprendendo, né? E aí, quando a gente olha para trás, a gente pode ter um olhar bastante positivo e dizer assim, puxa, eu me superei em várias coisas, eu aprendi muitas coisas, por mais difíceis que elas foram, mas eu fui me conhecendo, me dando a oportunidade de me conhecer, eu fui me dando a oportunidade de fazer coisas que talvez antes eu não faria, né? Se eu não estivesse na pandemia. E com isso, eu olho para trás e vejo quantas habilidades eu pude desenvolver e quanto emocionalmente eu também me fortaleci. Né? Então, assim, exceto naqueles casos, né, aonde as questões dos pensamentos, os sentimentos, as reações físicas são mais intensas, né? Por exemplo, o pensamento suicida, a questão de uma depressão, né? Que a pessoa não tem vontade de fazer nada, né? E assim, a coisa mais importante, né? É se você não está se sentindo bem, né? E dependendo desse nível de sentimentos, né? Que está tão profundo em você, que está te mobilizando a não fazer as suas coisas do seu cotidiano, do seu dia a dia, de encontrar perspectivas, é importantíssimo que você tenha uma rede de apoio. Ou seja, são pessoas que para você são de confiança, que você possa se abrir, com quem você possa conversar, né? Não importa se é um amigo seu, se é um membro da sua família, é importante que você crie essa rede de apoio. Pessoas que costumam te acolher, costumam te ouvir, né? Isso já faz uma grande diferença. E a gente tem também, obviamente, os serviços profissionais, né? Da psicologia e da psiquiatria, para poder ajudar nessa questão de poder passar, né, à frente, entendendo, lidando com essas emoções nesses momentos,
para que você possa se sentir mais feliz, mais pleno, com mais esperança sobre as coisas, né? Porque é aquilo, né? A gente não nasceu aprendendo todas as coisas e o mundo não tem uma receita pronta, né, de como que a gente deve agir, pensar e sentir, especialmente num contexto que pegou todo mundo de calças pernas, o mundo inteiro, né? Então eu vejo mais ou menos nessa linha. Achei interessante essa questão do otimismo, né? É o que a gente mais precisa. E às vezes no comecinho da pandemia era mais difícil, né? Visualizar que o uso das ferramentas da tecnologia de informação e comunicação seriam tão grandes e seriam muito bons, né? Acho que as pessoas estão começando a descobrir, ou já descobriram novas habilidades e que isso é bom, né? Uhum. E que essa pandemia ela vai passar e perceber esse momento com mais otimismo, isso acho que é a mensagem mais importante, né? Para que a gente possa É, ter um equilíbrio, né? eu vejo da mesma forma. Ainda mais quando a gente fala no ambiente educacional, né? A gente como assim a gente fala da rede de apoio, até a rede de apoio, né? Dentro da universidade, onde todos os professores, o corpo administrativo, a gestão escolar, né, esteja presente, no sentido das escutas, do acolhimento, sabe? Porque assim a gente vai aprendendo juntos, né? A gente não nasceu aprendendo, a gente está no ambiente educacional, então aprender é algo que faz parte do nosso cotidiano. E aí, muitas vezes, é interessante, né, que a gente tem reuniões de professores e a gente fala, nossa, eu estou me sentindo como um aluno, né, inseguro, não sei se eu estou fazendo a coisa certa, eu não sei se eu estou cativando, né, o meu aluno ao ponto dele estar interessado com a minha aula. Então, assim, tudo isso que eu estou aprendendo a manusear essas metodologias ativas, né, com o uso da tecnologia, é algo que me deixa inseguro, me deixa angustiado, mas quando a gente está junto e a gente fala, pô, não é só eu que estou assim, o outro também tá, mas aí o outro aprendeu o negócio e te deu uma dica disso, aí você aprendeu o negócio, passou a dica para outra pessoa, sabe? Então, meio que a gente vai formando uma comunidade, né, mais integrada, sabe, mais harmônica entre nós, sabendo de que a gente está num barco junto de aprendizado, né? E pensando, né, cada vez mais a questão da tecnologia, ela é um elemento que ela vem para ficar, né? Porque a gente já tem ali uma série de manifestações, né, de empresários, né, dizendo de que está dando muito certo a questão do trabalho home office, né? Então, muitas empresas estão tomando a decisão de eliminar os seus escritórios e manter, por exemplo, o seu corpo administrativo trabalhando em casa, né? Porque viu que, apesar de com tudo que está acontecendo, as pessoas demonstraram responsabilidade, demonstraram interesse, engajamento. Então, quer dizer, para a empresa é algo positivo porque a gente sabe que, dependendo do setor, teve um prejuízo muito grande. Então, a possibilidade de eliminar escritórios, estrutura física, que tem um custo de despesa muito grande, né? Com água, luz, telefone, internet, mobiliário, pagamento de aluguel, condomínio, né? Se está instalado dentro de um prédio, né? Tudo isso é um peso muito grande para as empresas. Então, se a gente for olhar no ambiente educacional, também por que não ter um ambiente híbrido, né? Você pode ter um ambiente presencial e você, de repente, começa a descobrir que pode ter ali algumas disciplinas ou alguns contextos que podem ser feitos no virtual. Então, quer dizer, tudo isso é uma questão de que, se a gente vê um ano atrás, a gente não via viabilidade disso acontecer, né? E hoje a gente começa a perceber que, com todos os esforços, sim, é possível que muitas coisas com o uso da tecnologia podem ser aderentes. É claro que o contato humano, ele jamais será substituído, isso é um fato, né? A gente precisa ter o contato com o outro, a gente precisa sentir o outro, né? A gente se sente à vontade estando em ambientes diferentes, né, com outras pessoas. Isso é inerente do ser humano. Porém, a tecnologia, eu vejo que, por um lado, ela também traz essa aproximação, ainda que não seja do contato, do abraço, do beijo, do aperto, sabe? Do aperto de mão. Mas como a gente está aqui, né? Você está em São Sebastião, eu estou aqui em São Pedro, né? A gente está com uma distância de mais de 4 horas e a gente consegue se ver, a gente consegue, né, conversar. Então, quantas possibilidades eu vejo que a gente pode adotar, especialmente no campo educacional. Mas é aquilo, né? A gente primeiro precisa se sentir emocionalmente bem
para que a gente possa se sentir encorajado a dar os próximos passos. Né? E é muito importante que haja pessoas ao nosso redor que sejam capazes de nos escutar, que sejam capazes de nos acolher, que sejam capazes de pensar, puxa, estamos todo mundo no mesmo barco, vamos ver aqui o que a gente pode fazer juntos. Então, acho que também a pandemia, ela traz esse viés, né, da questão de trabalhar melhor em equipe, das famílias, né, buscarem cada vez mais, estarem mais juntas, né? Então, assim, cultivando e desenvolvendo boas emoções, bons relacionamentos. Então, acho que tem prós e contras, mas eu sempre prefiro adotar a postura de olhar com um olhar positivo, de que tudo, como você falou, tudo isso vai passar e que para cada um de nós, quando isso passar, a gente se sinta orgulhoso de ter vencido mais essa grande dificuldade que o mundo está passando. Né? Eu acho que isso é uma coisa que faz a gente se sentir bem, faz a gente se sentir vivo e com isso também aprendendo novas coisas. É verdade. Eu acho que essa questão de procurar ajuda, né? De procurar apoio, porque afinal de contas as pessoas passam pelos mesmos problemas, a ansiedade é para todos, né? Se ela aumentou para É. mim, aumentou também para o outro, né? Acho que nós estamos todos juntos nesse mesmo barco. E essa questão da Uhum. buscar apoio, ela é essencial. E para quem, por exemplo, não tem esse apoio em casa, como é que ela pode fazer? Buscar grupos de Uhum. discussão na internet, grupos Sim, de apoio? por exemplo, existe o canal do CVV, por exemplo, né, que ele é bem tradicional e ele é gratuito, né, então é 188, se não falha a memória, né, do CVV, as pessoas podem entrar em contato, é uma pessoa que não te conhece, mas ela está disposta a te ouvir, né, então isso é uma forma. Buscar ajuda terapêutica é importante, né, se você sente necessidade e vê que, né, precisa de uma ajuda especializada para te ajudar. Então, buscar um atendimento de psicologia e buscar um atendimento com a psiquiatria. Né? Então, acho que são outros canais que a gente pode adotar. Adotar atividades, por exemplo, né, que te façam se sentir mais livre em termos de pensamento, se sentir mais oxigenado. Então, por exemplo, praticar uma atividade física que você goste, né, ainda de forma limitada. Então, se você gosta de se exercitar, então fazer uma caminhada, né, põe um fone no ouvido, uma música e vai. Não, você é mais tranquilo, né, mas quer dar uma oxigenada porque está ficando muito tempo dentro de casa, então sai, dá uma volta, né, no quarteirão, senta ali num banquinho, né, num lugar onde você gosta. Se você gosta de ler, então tem o prazer de ler, então busca ler, né, coisas que te façam se sentir bem, que te façam se sentir, sabe, tranquilo, né, que te faça ter esperança com relação às coisas. E eu acho que uma das coisas importantes também é tentar não se consumir, se deixar consumir muito, né, pelas questões das mídias sociais, pelos telejornais. Eu acho que a gente sabe o que está acontecendo por aí, eu acho que é importante a gente estar antenado, né, estar na atualidade, mas eu acho que muito, por exemplo, a gente tem vivido já desde há muitos anos, né, essa influência constante, né, das mídias sociais no famoso toque, né, de um clique, né, no nosso celular, aonde a gente dependendo daquilo que a gente está vendo, isso pode também te trazer uma certa angústia, pode trazer uma certa tristeza, porque é aquilo, né? Nas mídias sociais a gente sempre vai ver muitas pessoas postando o que há de melhor delas, né? Então assim, às vezes você está numa emoção que você não está tão esperançoso, né? E de repente você vê lá uma postagem, né, de pessoas super alegres, né, curtindo, né? Aquela coisa, né, que você fala, puxa, mas eu tô sem grana, eu perdi emprego, tô vendo outro que tá melhor do que eu. Então, isso acaba aqui, de certa forma, nos contaminando, porque existe um apelo social ali, né? Então, e acho que isso é um ponto importante a cuidar, porque principalmente o jovem, né? Porque ele está muito suscetível a tudo que está externo, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que os pais, né, os adultos precisam prestar mais atenção nos seus filhos, porque é uma geração muito mais sensível, uma geração muito mais dependente emocional, né, comparado com as gerações anteriores, né, é uma geração que ela tem uma fragilidade emocional muito grande. Então, quer dizer, e às vezes aquele jovem ele não comenta, né, ele não fala, né,
a gente sabe que existe também um embotamento desses jovens, né? Ou seja, as emoções ficam muito lá presas. Então, é importante ter um olhar vivo ali para sentir, né, o quanto esse jovem realmente ele está legal, o quanto que ele está demonstrando uma mudança de comportamento, de atitudes, de formas de pensar bastante diferentes daquela que você está acostumado, né, a sentir dessa outra pessoa, porque talvez é aquilo, né? Tem muitas pessoas que não se sentem à vontade a levantar a mão e pedir ajuda, né? Ou por vergonha, ou por medo, ou por receio, ou por medo de ser julgado. Então, vai guardando isso dentro de si. Né? Então, assim, por isso que a gente está cercado, né, de pessoas aonde possa nos acolher, e a gente também ser um agente acolhedor é fundamental, fundamental. E nem tudo a gente sabe, mas a gente vai juntos, aprendendo juntos. Né? O importante, eu vejo que essa pandemia traz a questão do acolher, né? O quanto que o acolher verdadeiramente o outro pode fazer com que toda essa situação ruim que a gente esteja passando, ela seja passada de uma forma mais amistosa e não tão pesada como se a gente tivesse em partes isoladas. Né? E uma outra coisa é aquilo, né? Quem tem uma preocupação, tem um pé dentro da espiritualidade, né? Isso a gente não está falando de questões religiosas, mas de você estar conectado com algo, né? Que está acima de nós, né? Não importa a sua religião, é importante porque isso também nos ajuda, né? A buscar uma plenitude, um equilíbrio emocional. Então, acho que isso são dicas que são para quem gosta dessas coisas, como esses exemplos, eu acho que tudo isso são coisas gratuitas, né? São coisas que você pode fazer desde que você sinta essa necessidade de buscar, então, o equilíbrio emocional. Né? Você tem dois caminhos, você pode sentir as coisas de forma muito ruim, ou você pode buscar sentir as coisas de forma melhor, mais prazerosas, né? Mais plenas, e mais em paz, mais harmônica. Então, tem que dar o primeiro passo, né? E a gente só dá o primeiro passo quando a gente tem uma mão de uma outra pessoa que estende para nós, né? E diz: vem aqui, vamos junto, né? Então, eu acho que essa é a coisa mais legal, né? Quando a gente fala de saúde mental. Precisamos ter sempre um outro, porque sozinho a gente não consegue. Nossa, adorei isso, e isso, essa questão do acolhimento é muito bacana que você tocou, porque os humanos pensam assim, eu estou, né, não estou me sentindo bem, né, eu preciso de algum apoio, mas a gente pode ser o próprio apoio. Então, esse acolher o outro significa nós podemos também fazer esse papel de acolher o outro, né, olhar com mais Uhum. atenção, porque quando nós estamos mais próximos fisicamente, fica mais fácil perceber quando o outro não está bem, né, quando está, É. pô, tem uma coisinha estranha com aquela pessoa, né, você consegue perceber isso mais nitidamente. Agora, quando a gente está no mundo em rede, fica mais difícil. Então, estender a mão, eu acho, nesse momento, ter um olhar um pouco mais assim, de acolhedor para o Uhum. outro, acho que também é um bom caminho, né? Acho que É. isso nos ajuda, nos fortalece, nos deixa mais tranquilos, porque vamos ajudar alguém, né? E vamos ser ajudados da mesma forma também. Então, Uhum. que olhar o outro, né, na questão do acolhimento nos faz bem, né? Nos ajuda também. Faz, faz. O prazer, né, de ajudar o outro, né, quando a gente vê o outro sendo ajudado, né, isso volta para nós num sentimento muito gostoso de valia, né, de É. que nessa vida a vida é tão passageira, né, então a gente vê, né, com essa situação bárbara, né, de tantas pessoas morrendo por conta da pandemia, nessa hora que a gente percebe como a vida é muito curta, como a vida é muito imprevisível. Então, quer dizer, tudo isso que está acontecendo é uma forma das pessoas poderem se aproximar, sabe? De cultivar, julgar menos, eu diria, sabe? Julgar menos o outro e apoiar mais o outro, sabe? Com tudo com o olhar, o coração, o ouvido, o sentimento do outro, né? Ou seja, a empatia, né? Eu me coloco no lugar do outro, olhando o mundo como ele olha, escutando como ele escuta, né? Pensando com o cérebro dele, sentindo com o coração dele, para que, com base nisso, nessa escuta, né, e nessa atitude empática, eu possa ser um agente que possa ser útil para essa pessoa de alguma forma. Né? Não dos meus moldes, do que eu quero, do que eu acredito, mas do que ela precisa. Né?
Eu acho que é um exercício bom de cidadania também que a gente faz, né? Ah, com certeza, com certeza. Bom, eu acho que é isso, Fabiana. Obrigada, assim, Eu que pela gente agradeço. ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz pela sua presença, né, pela sua forma otimista de ver, de perceber esse momento e que nos ajuda muito também, né? Então, Uhum. gostaria de agradecer imensamente. Eu que Ficar aqui. agradeço também, Veridiana. Eu acho que assim a gente está todo mundo no mesmo barco, a gente está dentro, falando assim mais precisamente com a FATEC, né? Nós estamos num ambiente educacional, né? Eu pelo Senac, pela GV, você pela FATEC, e é sempre um prazer. Eu acho que a gente, quanto mais a gente forma novas amizades, quanto mais a gente, sabe, busca conhecer, né, outros colegas da mesma área que a gente, é muito legal. Eu acho que a gente só tem a ganhar junto, sabe, como seres humanos. Eu acho que isso é uma atitude bárbara. E conte comigo se você precisar de mais alguma coisa, estou à sua disposição. E vamos ver se a gente também consegue marcar um horário para você também fazer uma palestra lá com o pessoal do Senac, tá Tá? bom? E a gente Com vai certeza. fazendo esses intercâmbios, intercâmbios do bem. Ah, com certeza, será um prazer. Então Obrigada, tá Fabiana. bom. Eu que agradeço. Um beijo. Beijo.